Olá, bem-vindo a essa oficina da Ectelese. Meu nome é Natália, sou acadêmica do 6º período de Medicina da UFMG e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre gestão do tempo. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós realmente conseguimos fazer o que esse moço está fazendo na imagem? Nós conseguimos parar ou acelerar o tempo? Temos o vira-tempo da Hermione? Ou o controle do tempo de Michael no filme Clique? Apesar de, com certeza, essas coisas serem tudo o que a gente quer, infelizmente, essa não é a nossa realidade, né? Então, tudo o que nos resta é administrar como nós nos posicionamos no tempo. Então, eu proponho para vocês um novo título para esse tema. Em vez de chamar esse tema de gestão do tempo, vamos chamá-lo de autogestão. E o que é autogestão? É a capacidade de desempenhar vários papéis de maneira produtiva e saudável. Ou seja, é uma série de comportamentos que envolvem o uso efetivo do tempo para auxiliar na produtividade e na qualidade de vida. A autogestão é composta por 4 pilares: clareza, método, energia e mentalidade. Como não temos muito tempo, hoje vamos conversar um pouquinho sobre clareza e método. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre procrastinação e algumas ferramentas que você pode usar. Para começar a nossa conversa, eu quero que você se imagine andando de manhã pela faculdade. E aí aparece um amigo seu, dizendo que está formando um grupo para apresentação de um trabalho em um congresso sobre diabetes. E está te convidando para participar com ele. E aí você pensa, não, eu odeio diabetes. Mas é uma linha mais no meu currículo, está caindo no meu colo. E todos os meus amigos já fizeram a apresentação de um trabalho no congresso. E eu ainda não. Então o que você faz? Você aceita a proposta. À tarde, sua mãe te liga e fala super animada sobre um curso online que ela viu na internet sobre o tema que ela acha que você vai gostar. 10 minutos depois do que você está fazendo, a inscrição para o curso. À noite, você está olhando no Instagram e vê o anúncio de uma liga de anatomia. Por que não fazer? E aí já é a sua segunda inscrição do dia. Eu sei que essa situação é hipotética e exagerada, mas eu tenho certeza que alguns de vocês se identificaram muito com ela. Mas eu dei esse exemplo para ficar bem evidente algo que a gente faz no nosso dia a dia sem nem perceber. Assumir responsabilidades que não temos certeza que realmente desejamos assumir, ou pior ainda, que vamos conseguir cumprir. Quantos de vocês não se inscreveram em vários cursos online durante a quarentena e acabaram não fazendo quase nenhum? Nesse caso, é algo que nos traz pouco prejuízo se a gente não fizer. Mas e quando não for assim? Quando a gente se dá conta, a gente está sobrecarregado com coisas que vão trazer mais estresse que benefícios. E é aqui que entra a questão da clareza. Quais são realmente os meus objetivos? O que eu preciso fazer para alcançá-los? E a parte que a maioria de nós esquece. O que eu preciso evitar para alcançá-los? Tendo tudo isso muito claro em mente, eu te garanto que você terá menos tarefas do que tem hoje em dia. E essa ideia de clareza, que é a seguinte frase que foi escrita por Stephen Covey, autor do best-seller Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, nos traz. O segredo não é priorizar o que está na sua agenda, e sim agendar as suas prioridades. E aí você me fala, ok, mas será que eu realmente tenho tempo para colocar todas as minhas prioridades na minha agenda? E aí eu te pergunto, quantas horas tem uma semana? 168 horas. Se você estuda 8 horas por dia, você ainda tem 72 horas livres para usar do jeito que você quiser. Se você usa 10 horas para os seus estudos, você tem 62 horas livres para fazer o que você quiser. Se você usa 12 horas para os seus estudos, você ainda tem 52 horas livres para fazer o que você quiser. Mesmo considerando 8 horas de sono e 12 horas de estudo por dia, e algo me diz que vocês não usam realmente todo esse tempo para essas atividades, sobram 28 horas para outras atividades. 28 horas, mais que o dia inteiro, para você dedicar às suas prioridades. Isso fora dos estudos, né? Porque a gente já está contando 12 horas de estudo. Então, tendo essa questão de clareza em mente e do tempo que nós temos, eu queria propor uma outra troca de linguagem. Em vez de ficar nesse ciclo de dizer, eu não tenho tempo para fazer isso, vamos fazer diferente. Vamos dizer, isso não é minha prioridade. Porque se você perguntar para mim, você tem tempo para ir no mercado hoje? Eu vou dizer que não, eu não tenho tempo para isso.
Mas se você disser que vai me pagar 5 mil reais para eu ir no mercado hoje para você, eu vou arranjar tempo para ir. Eu vou fazer disso a minha prioridade. Então, ter essa visão de que tudo que temos tempo para fazer ou não é questão de prioridade nos ajuda a tomar consciência sobre o que fazemos com o nosso tempo. Nos faz entender que como ocupamos nosso tempo é nossa decisão. É tudo questão de escolha. E entrando nesse assunto de assumir responsabilidade pelo que fazemos com o nosso tempo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês fazem isso daqui quando vocês têm um tempinho livre? Quem fica no Instagram, no Facebook, no Twitter, vende vídeos aleatórios no YouTube e nem vê o tempo passar? Bem, você e a maioria dos estudantes, né? Mas por que não usar esses pequenos momentos para fazer coisas que realmente nos fazem bem? Para aqueles de vocês que dizem não terem tempo para ler, por que não escolher ler um livro maravilhoso no ônibus voltando para casa? Ou naqueles 10 minutos antes de dormir que você fica olhando o Instagram? Ou os que dizem não encontrar tempo para meditar. Você realmente não consegue arranjar 5 minutos no seu dia para começar essa prática que vai te fazer tão bem? A Laura Vanderkam, em um TED maravilhoso sobre autogestão, resume muito bem essa ideia na seguinte frase: "We can use our bits of time for bits of joy." Que quer dizer, nós podemos usar nossos pequenos momentos para pequenas porções de alegria. Então, ok. A ideia é olhar para o nosso dia como um todo e ver onde as coisas boas podem se encaixar. Então, nós já falamos sobre clareza. E apesar de ela ser, na verdade, a base para toda a autogestão, eu tenho certeza que vocês não se inscreveram para essa oficina pensando nessa primeira parte da apresentação. Então, para a gente introduzir essa segunda parte, eu queria mostrar para vocês uma tirinha que representa a raiz do problema. Bom, acho que todos vocês vão concordar comigo que nada mais óbvio. Se você estudar mais, vai entender melhor sobre o assunto. Mas quantos de vocês se imaginam nessa situação? Você nunca foi uma pessoa muito organizada, sempre deixou as coisas para fazer de última hora. E aí você escutou que agora ia ter um tal evento chamado Ectélese e a gente falaria sobre gestão do tempo nela. Então você se inscreveu. Enquanto assiste esse vídeo, espere que eu dê uma fórmula mágica para todos os problemas sobre gestão do tempo na sua vida se resolverem. Bom, desculpa quebrar suas expectativas, mas isso não vai acontecer. Eu vou dar para vocês os estímulos e os meios para vocês começarem essa transformação. Mas a questão é que você precisa se comprometer com isso. Você precisa aceitar esse desafio. Eu acho que essa oficina é a mais abstrata do evento, mas eu vou tentar trazê-la para vocês de um jeito mais palpável possível, um jeito mais objetivo. Mas eu preciso que vocês tenham em mente que não existem métodos fáceis para problemas difíceis. Então agora vamos falar sobre métodos. O primeiro deles é multiplique o seu tempo. Por quê? Priorizar, apesar de essencial, não cria tempo. E como que a gente multiplica o nosso tempo, por assim dizer? Passando tempo hoje, fazendo o que vai nos poupar tempo amanhã. Como, por exemplo, organizar todas as suas folhas de estudo de acordo com a matéria. Para quando você for procurar alguma coisa, não passar 5 minutos procurando aquela bendita folha. Organizar sua pasta de entrada do e-mail. Parece óbvio, mas se acredita, a gente não faz isso no nosso dia a dia. Pelo menos não instintivamente. Um outro jeito, usar o método de repetição espaçada para os estudos, para não ter que reaprender toda a matéria na semana antes da prova. Você vai precisar de 10 minutos hoje, 5 minutos semana que vem. Então, você só vai precisar de uma revisão rápida mês que vem antes da prova, ao invés de horas e horas que você gastaria se não tivesse usado o método de repetição espaçada. O segundo método tem tudo a ver com clareza e aquela situação que você imaginou antes, de assumir várias responsabilidades em um dia só. Aprenda a dizer não. Muitos de nós, e eu me incluo nisso, passamos o tempo inteiro evitando dizer não às pessoas. Mas o que a gente tem que perceber é que a gente está sempre dizendo não para algo. Quando a gente diz sim para participar da apresentação de um pôster, estamos dizendo não para um jantar com a família, para uma ida na academia,
ou para uma revisada naquela matéria que você está penando para passar. A gente tem que aprender que dizer não é ser chato, e sim respeitar a si mesmo. Agora, juntando esses dois últimos métodos que falamos, multiplicar o seu tempo e aprender a dizer não, a gente pode construir o funil do foco. E como que ele funciona? Primeiro, você lista todas as tarefas que você tem para fazer. Realmente tira da sua mente, que não é um lugar muito confiável para guardar informações, e coloca tudo no papel, ou no celular, onde for. Então, você analisa todas elas. E com base no seu tempo disponível, você define quais delas você pode eliminar. Ou seja, para quais tarefas você vai dizer não. Automatizar. O que entra na ideia de automatizar? Tudo que facilitar o processo de execução de alguma tarefa, ou seja, tudo que conversamos no item multiplique seu tempo. Depois de ter eliminado tarefas e automatizado outras, você já vai estar com menos tarefas. Dentre as que sobraram, você vai analisar. Elas realmente precisam ser feitas por você ou você pode delegar? Esse esquema é algo que pode ser feito no início de toda semana, início de todo mês, mas você pode usá-lo para uma pequena adaptação, para uma avaliação de qualquer tarefa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou coordenadora geral de comunicação e marketing do GEDAM e eu tinha que fazer a divulgação do evento, do Ectelef. Primeiro de tudo, eu poderia eliminar essa tarefa? Não, o evento precisava ser divulgado. Então, ok, não posso eliminar essa tarefa. Segundo passo, eu poderia automatizar essa tarefa? Sim. Em vez de começar cada arte do zero, eu desenvolvi um padrão. E eu comecei a usar esse padrão em todas as artes, só fazendo algumas alterações. Então, eu automatizei o processo. Então, ok, não posso eliminar e consegui automatizar o processo. Agora, eu posso delegar essa tarefa? Sim, existem outras pessoas na equipe de marketing. Então, sim, eu pude delegar essa tarefa. Apesar de eu ter que supervisionar todo o processo, eu tive 1000 vezes menos trabalho do que se eu tivesse ficado 100% responsável pela divulgação. Então, tá aí como que a gente pode usar esse método. Se vocês se acostumarem com esse funil, com o tempo, ele vira automático. Você começa a fazer ele para todas as tarefas que você achar que você tem que fazer. Agora, eu vou falar de uma coisa que eu já falei para vocês, mas é tão importante que eu quero frisar. O ponto máximo da autogestão acontece não quando nada mais pode ser adicionado, mas sim quando nada mais pode ser eliminado. Olha o funil do foco aqui de novo para vocês. O que está no topo dele? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer sempre que você achar que tem uma nova tarefa? Analisar se você pode eliminar essa tarefa ou não. Agora, vamos para mais um método. As tarefas coringas. E o que são essas tarefas? São tarefas que você pode fazer em qualquer lugar. Presta atenção, quanto tempo você passa durante uma semana esperando em filas, pegando ônibus, esperando em algum lugar sozinho? Em vez de ir para o Instagram, por que não fazer algo que você realmente teria que fazer mais tarde? Como ler e responder alguns e-mails, pagar uma conta, ou mesmo adquirir ou consolidar um novo conhecimento, como revisar alguns flashcards, escutar um podcast. Se você conseguir encaixar essas pequenas tarefas em breves intervalos que você tem durante o dia, no final do dia você vai ter um tempo a mais para usar do jeito que você preferir. Mas cuidado, nós não somos máquinas. Se dê intervalos. Encontre e respeite o seu equilíbrio. Ainda nesse tema de saúde mental, o próximo método tem a ver com a síndrome do tem que. E o que é isso? Bom, imagine você jantando com a sua família e aí você pensa: nossa, tem aquele trabalho de patologia para entregar. Ou eu tenho que estudar aquele tópico para a prova de bioquímica. E lá se foi a paz do seu jantar, né? Você fica pensando em 1000 coisas que tem que fazer, mesmo que elas não possam ser feitas naquele exato momento. Essa é a síndrome do tem que. Uma maneira de controlar isso é criando um espaço para depositar todas essas tarefas que vêm à sua mente, mas não podem ser realizadas nesse exato momento. E como eu já falei para vocês, a mente não é um lugar muito seguro para guardar informações. Então, a ideia é que você tenha um espaço para depositar esses tem-ques toda vez que os pensamentos vierem e você não pode resolvê-los na hora.
Então, você estaria fazendo o download desse Tenquê e não deixando que ele consuma sua energia. Esse depósito, você que escolhe. Pode ser um caderninho, notas do celular, o Google Keep, o espaço, pouco importa. O importante é que você possa acessá-lo em um momento futuro, para olhar todos os Tenquês que você, teoricamente, vai ter que fazer. Então, agora a gente vai entrar no nosso próximo tema. E quem vai introduzir ele é o Rex, o nosso mascote. Olha o Rex aqui falando. Tenho que parar com essa mania de deixar tudo para a última hora. Mas depois eu vejo isso. Agora não. Bom, agora acho que já está bem óbvio qual vai ser nosso próximo tema, né? Procrastinação. E uma das melhores frases que representa a procrastinação é: adie por um dia e 10 dias passarão. É um provérbio coreano. E para começar a falar de procrastinação, eu vou falar para vocês do teste do marshmallow. Consiste em colocar um marshmallow na frente de uma criança e dar para ela a seguinte escolha: ou você come o marshmallow agora, ou você espera 15 minutos sem comer e aí você ganha outro. Quando a gente coloca criança no meio, a coisa talvez fique um pouco distante, né? Mas agora eu vou colocar você nessa situação. Eu estou aqui agora com uma caixa de Ferrero Rocher na mão e te faço uma proposta. Eu posso te dar essa caixa agora mesmo, ou eu posso, semana que vem, te dar 2 caixas. Eu estou aqui na sua frente com essa caixa na mão. Tenho certeza que se a situação fosse real, grande parte de vocês acabaria pegando a caixa agora. Vocês falariam: eu prefiro ter uma caixa de chocolate agora do que 2 no futuro. Mas agora imagina que eu coloco essa situação no futuro. Se eu falasse para você que eu te daria uma caixa de Ferrero Rocher daqui a 1 ano, ou 2 caixas daqui a 1 ano e 1 semana. A escolha fica bem mais fácil, né? Todos nós escolheríamos as 2 caixas daqui a 1 ano e 1 semana. Mas se a gente parar para pensar, a situação não é exatamente a mesma. Esperar 1 semana para ganhar o dobro de chocolate? Mas não porque nessa segunda situação a decisão pareceu tão mais fácil. Porque no futuro, nós somos essas pessoas maravilhosas. Somos aquelas pessoas que acordam todo dia às 6 da manhã, vão 5 vezes por semana na academia, comem direitinho, não deixam matéria acumular, estuda todo dia. O problema é que a gente nunca chega nesse futuro. No presente, a gente não é assim tão maravilhoso. Então, o que fazer? A lei de Emmett diz que a gente gasta muito mais tempo preocupado com uma tarefa do que realmente realizando essa tarefa. Com isso, a gente acaba adiando algo que pode ser que nem seja tão ruim assim. A gente faz isso com todos os aspectos da nossa vida, inclusive nos estudos. Então, apenas comece. Mesmo que de forma imperfeita, mesmo que seja um rabisco. A parte mais difícil é começar. Se comprometa a realizar a tarefa por 5 minutos. E quando você perceber aquele desejo incontrolável de parar aquela tarefa na hora e assistir Netflix, não vai sumir, porque na verdade ele nunca some, mas vai diminuir bastante. Uma outra lei muito interessante que também se relaciona com a procrastinação é a lei de Parkinson. E o que ela diz? Ela diz que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Para ficar mais claro, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico. Quando você tem pouco tempo para entregar uma tarefa, seu esforço atinge o pico. Agora, quando você tem que entregar alguma tarefa só lá na frente, seu esforço cai imensamente. E como evitar que essa situação aconteça? Aí entra outro método. Estabeleça prazos. Se você tem que entregar uma determinada tarefa só daqui a 1 mês, estabeleça um prazo pessoal. Por exemplo, determine que você realize essa tarefa para daqui 2 semanas. Lembre-se sempre da questão do Ferrero Rocher. Daqui 2 semanas, você não vai estar com uma super vontade de preparar a sua parte do seminário de bioquímica sobre mapa mental. Não minta para si mesmo. Agora, eu vou mostrar para vocês a relação entre estabelecer prazos e uma pizza. Vamos lá. Quando você olha para uma pizza inteira, você acha que você conseguiria comer ela sozinha? Eu espero que a sua resposta tenha sido não. Agora, se você tiver um rodízio de pizza, em que as pizzas são servidas sempre em fatias individuais, você come um pedaço, depois outro, depois mais outro.
Quando você percebe, já comeu uma pizza inteira ou quase uma pizza inteira, dependendo da pessoa. A mesma situação acontece quando a gente tem uma tarefa longa e complicada para ser feita. Se a gente desmembrá-la, apesar da quantidade de trabalho em si não ter diminuído, a gente engana nosso cérebro para que ele pense assim. Então, a primeira dica é: quebre a tarefa em várias menores. A outra relação é: quando você tiver alcançado uma das pequenas metas, se dá uma recompensa. Ok, nem sempre essa recompensa vai ser uma pizza, isso pode não dar muito certo. Mas você pode recompensar pequenas vitórias com pequenos prazeres. Como, por exemplo, quando você acaba de ler as primeiras páginas de um capítulo que você precisa ler. Experimenta um quadradinho de chocolate, ou assistir um episódio de uma série que você gosta muito, brincar um tempinho com seu cachorro. E a última relação é: seja realista. Não vá se programar para comer 3 pizzas inteiras sozinha, se quando você come 2 pratos de arroz e feijão você já passa mal. Ou seja, não se programe para fazer mais do que você realmente dá conta. E um método que pode te ajudar muito nessa questão da recompensa é o Pomodoro. E como que ele funciona? Você passa 25 minutos no modo focado, ou seja, concentrado em algo sem distrações. E depois de 5 minutos de descanso, depois você se dá 5 minutos de descanso. Esses 30 minutos constituem um Pomodoro. Então, você faz 4 Pomodoros e se dá um descanso longo. E quanto tempo deve ter esse descanso? De 15 a 30 minutos, pode variar um pouquinho. Aqui entra exatamente a ideia da recompensa que eu falei antes. Se eu estudar 25 minutos, eu vou ter 5 minutos de descanso como recompensa. Agora, a gente vai entrar na última parte da nossa conversa: ferramentas. A questão é que existem inúmeras ferramentas e você tem que testar e encontrar aquela com a qual você se adapta melhor. Cada um vai preferir uma. E como Einstein já dizia, a única coisa de que tenho certeza é da singularidade do indivíduo. Então, eu vou dar uma pincelada em algumas ferramentas para vocês. Começando com o Google Agenda. No Google Agenda, você pode colocar todos os seus compromissos e categorizá-los por cores, que facilita muito a visualização. Você pode ver sua programação mensal, semanal ou diária. Você pode agendar tanto as atividades acadêmicas como as pessoais, adicionar lembretes, localizações, horários. As opções são infinitas. Uma outra ferramenta que eu gosto bastante é a Folha de Produtividade A. Ela foi desenvolvida pelo Jerônimo Telm, coaching de produtividade, que criou a Academia da Produtividade. E como ela funciona? Ok, ela deve ser preenchida em 2 momentos. Primeiro momento, no dia anterior, e no segundo momento, no final do dia seguinte. Como, por exemplo, você pode preenchê-la hoje à noite, pensando no dia de amanhã, e você preenche a outra parte no final de amanhã, ou seja, amanhã à noite. O ideal é que você preencha ela na noite anterior e não no começo do dia. Porque depois, quando você acorda, você começa a pensar: nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é muita coisa. Então, isso pode acabar tirando o seu foco. Então, vamos lá. Quando que você deve preencher? Como que você deve preencher esse primeiro momento da folha? Começando com o foco do dia. Aqui você coloca o objetivo principal do seu dia. Qual a cara que meu dia de amanhã terá? Prioridades. Você escolhe 5 prioridades para o seu dia. Quais atividades são essenciais para serem realizadas amanhã? A última parte é para evitar no dia. Aquela questão: o que eu tenho que evitar para alcançar meus objetivos? Então, aqui você coloca atividades que tirem o seu foco, que te impeçam de cumprir as prioridades do seu dia. Pode ser entrar em rede social, pode ser ficar 3 horas no telefone com a sua amiga, seja o que for. A segunda parte, você vai preencher após finalizar as atividades do dia. E esses tópicos ajudam a gente a avaliar o nosso dia e nos auxiliam no planejamento do dia seguinte. Então, você começa colocando como foi o meu dia. Você deve dar uma nota de 0 a 10 para o seu dia. Os critérios são pessoais. Segunda parte, o que eu aprendi hoje? Terceira parte, hoje eu sou grato por. Você leva alguns minutinhos para preencher essa folha, mas ela pode mudar o seu dia. Uma outra ferramenta, o Forest. Sabe aquelas 1000 espiadinhas que você dá no seu celular quando era para você estar focado nos estudos? O Forest te ajuda nisso. Você determina um tempo para não utilizar o celular.
Você não deve abrir nenhum aplicativo nesse tempo. Ao final desse timer, caso você consiga ser mais forte que esse impulso de dar essas espiadinhas, você vai ganhar recompensas em formas de árvores plantadas. Por mais que essa recompensa não seja real, é algo que para o nosso cérebro funciona como uma. Então tá valendo. E para terminar, vamos falar um pouquinho sobre o Trello. É o meu queridinho, para falar bem a verdade. Eu estou tanto para organização pessoal, como para projetos de equipe. É um aplicativo que funciona tanto no seu computador, como no seu celular. É tudo de bom. Nele, você faz uma lista e você pode fazer listas dentro das listas. Você pode adicionar anexos, comentários, links, prazos, colocar etiquetas, cores, é uma infinidade de funções. Eu vou mostrar para vocês uma organização que eu uso para o meu planejamento. Lembrando que ela pode ser mutável. Se você achar que uma coisa não está bacana, você adapta para o seu gosto. Então vamos começar. Na lista, um dia talvez. Você adiciona tudo que vier na sua cabeça, que você acha que um dia você vai fazer. Na sua revisão semanal, você vai filtrar essa lista e passar alguns itens para a lista mais tarde. Dessa lista, você vai passar alguns para essa semana. Os itens que você se compromete a realizar nos próximos 7 dias. Então, vem a lista 3 mais importantes do dia. Mas aí entra um detalhe. Por mais que a gente programe, sempre acontecem imprevistos. Então, por isso, existe uma lista chamada imprevistos do dia, ok? Aí, toda tarefa que você for concluindo, você passa para a lista feito. E é aqui que entra de novo a ideia da recompensa. É uma delícia ver vários itens lá na lista feita no final do dia. Agora que a gente já está finalizando, eu queria deixar vocês com uma reflexão. As tarefas nunca vão acabar. E tá tudo bem. Eu queria terminar falando uma frase do Rafael Gingold, que foi nosso presidente ano passado. Não adianta acabar tudo, se tudo incluir você. Obrigada.